Seguindo aqui então, pessoal, para esse nosso treinamento durante a data FIFA, primeiro quero te agradecer por estar aqui. Se você ainda não assistiu às outras aulas, está aqui no grupo, basta você voltar um pouquinho que você vai acabar achando, tá? Então, esse é um treinamento para que você possa melhorar, né, nessa data FIFA. E, na sequência, que vamos iniciar, né, os jogos, começa o Campeonato Brasileiro, uma série de situações favoráveis, né, que a gente vai ter, você esteja um pouco mais preparado. Totalmente preparado é difícil, né? Ninguém está, mas um pouco mais preparado para poder desempenhar esse trabalho, tá certo? Hoje, turma, nós vamos mostrar para vocês então como selecionar um bom jogo, tá? Como que a gente escolhe uma boa partida para operar, né? Qual é a importância de separar a partida e não simplesmente chegar, abrir o jogo, eu acho que eu vou fazer esse jogo e vai lá e faz, tá? Então, para que a gente tome as melhores decisões em cima dos nossos métodos, tá certo? E depois nós vamos então operar ao vivo, tá? Vou gravar a minha tela e vou mostrar para vocês aí o jogo, tá certo? Então, bora lá. Bom, pessoal, esse é o Look, o nosso software de pré-análise, tá? É um software que a gente já utiliza há mais de 2 anos. Ele vem se aperfeiçoando, vem melhorando. Aí todos os meses a gente vai tendo ideias, vai conseguindo implementar novas coisas e ele vai ficando cada vez melhor, tá? O Look, então, ele é um facilitador, tá? Tudo que hoje o Look tem, a gente já tinha o conceito de fazer na mão, íamos até sites gratuitos como o Soccer Stats, o Academia das Apostas, entre outros que a gente usava, e colhia todas essas informações. Hoje o Look tem tudo de uma forma mais rápida, certo? O que primeiro eu tenho que falar para vocês é que nós não escolhemos, a gente não escolhe a estratégia pelo jogo, e sim o jogo pela estratégia. Entendeu? Vou explicar. A estratégia é a sua base de trabalho, tá? Como você gosta de trabalhar? Vamos falar de Correct Score, que a gente já apresentou o Correct Score para vocês, né? Você gosta de métodos mais posicionados? Você gosta de métodos que tem uma movimentação maior, que você vai buscar uma correção? Você gosta de métodos para trabalhar até o HT, né? O que você gosta? Você tem que saber isso. Qual que é o seu perfil de trade, certo? Para que aí sim você procurar os jogos que se adaptam na sua estratégia. E não você olhar para o jogo e dizer, vamos lá, o que dá para fazer nesse jogo? Tá? Não é assim. Pelo menos não é dessa maneira que eu acho correto. O Look, o Look foi desenvolvido em cima dessa ideia, tá? Onde eu posso utilizar os filtros que aqui estão aparecendo da maneira que eu gosto de trabalhar. Então, vamos fazer uma pré-análise baseado aí no 0-1, no 0-2, no 0-3, no 1-3, né? Em jogos em que eu quero um favorito melhor, tá? É isso que ele vai achar para mim, tá? Então, eu não vou mostrar detalhes do Look, o que cada ferramenta faz, porque isso levaria muito tempo, tá? Mas utilizando os filtros aqui, eu gostaria que tivesse algum jogo nesse dia, tá? Dia 25, que se encaixasse aqui no gol do favorito. Não tem, tá? É um filtro em que me diz o seguinte: a probabilidade de acontecer um gol do favorito é muito grande. Não tem nenhum jogo que se encaixe nisso. Da mesma maneira, vitória do favorito. Também não tem nenhum jogo, tá?
Mas eu tenho, dentro de eficiência, tá? Eu tenho um favorito que joga bem em casa, uma zebra que joga mal fora de casa, e nós temos uma zebra que tem um índice de eficiência negativo, tá? E aí ele me traz alguns jogos, e um jogo que me chamou a atenção, que não é um jogo de Copa, eliminatória da Copa, de seleção, é o jogo da quarta divisão da Inglaterra, Port Vale e Barrow, tá? Lógico, não é uma equipe, não são equipes que eu acompanho, né? A gente normalmente não acompanha a quarta divisão do campeonato inglês, tá? Mas eu quero justamente usar esse período e não deixar o final de semana que tem um monte de jogo, para você ver que a gente consegue trabalhar com informação, com embasamento em jogos de ligas inferiores também, tá? Por quê? Os dados são iguais. É claro que a gente fica em déficit com algumas coisas, tá? Conhecimento da equipe, como é o campeonato, a quarta divisão, mas a gente vai ter as informações, certo? Então, dentro da seleção de filtros aqui, eu vou então procurar o jogo do Port Vale e Barrow, tá? Ele já busca aqui para mim, e a primeira coisa que eu vejo são as ocorrências gerais, tá? Eu quero ver quais são os placares que são singulares, tá? E já começa aqui, ó, o 0-3 é um placar singular, tá? Então já vou deixar esse 0-3 separado, porque já pode ser um bom placar para a gente trabalhar. Mas eu quero trabalhar a estratégia do 0-1, tá? Vamos aqui no ponto de saída Panther, olha só. Em 18 jogos analisados, temos um 0-1, tá? Que aconteceu em dezembro do ano passado. O jogo terminou 0-0 no primeiro tempo e depois terminou 0-1. Foi um jogo parelho, não foi um jogo onde o Port Vale era favorito, tá? Isso até o final. E o ponto de saída trader, até os 75 minutos, vai ter somente esse jogo, tá? Então 0-1, ok, por ocorrência, tá? Ok. 0-2 é um placar também que a gente gosta de trabalhar. Então, estou escolhendo o jogo pela estratégia, tá? Eu já tenho as estratégias prontas que eu quero trabalhar, tá? Não temos nem uma ocorrência até os 75 minutos e até o final do jogo também não temos nenhuma ocorrência no 0-2. 0-3 não precisa nem pesquisar, já sabemos que ele é um placar singular, e o 1-3, tá? Eu também vou fazer a pesquisa, também a Panther não aparece nenhuma, e no Trader nós temos uma, olha só, aonde o jogo estava 1-3 no minuto 75, certo? Mas aí, aos 87 minutos, o Port Vale fez o segundo, o jogo terminou 2-3. Então, considerando até o final do jogo, não aconteceu 1-3, mas até os 75 minutos, sim, tá certo? Então, isso são ocorrências, tá? A gente está olhando ocorrências, e não ter ocorrências não significa que a gente tenha que fazer necessariamente aquele placar, a gente vai analisar uma série de outras coisas, tá? Depois que eu olhei ali os placares principais que eu quero trabalhar, 0-1, 0-2, 0-3, 1-3, tá? Eu gosto de olhar aqui para os últimos 5 jogos, tá? Como essa equipe está vindo na condição casa e fora. Ó, a gente vê que tem poucos pontos por jogo, tá? O índice de eficiência um pouquinho abaixo de 1 e uma variação de 0,52, tá? E nós temos a zebra muito parecida, certo? Então, nós não temos um favorito tão favorito assim, tão melhor. Nos últimos 5 jogos, essas equipes desempenharam quase que a mesma forma de jogar, tá? Tiveram o mesmo desempenho. Então, aqui já tem um ponto de alerta. Então, 0-1 é ponto 3, 0-2 é odd 1000, 0-3 é singular, 1-3 é odd 1000, mas a eficiência nos últimos 5 jogos não tá legal.
Se a gente olhar para a temporada atual, tá? Nós vamos ver aqui algumas coisas que também nos trazem um pouco de preocupação. O Porto Vale, que é o time que está jogando em casa, ele marcou em 67% dos jogos em casa. Tá? Isso é pouco. Quase um pouquinho a mais, né, do que o Barrel, né, que é a zebra. Mas aqui tem algo que é positivo. O Barrel levou em 89% dos jogos. É um time que sofre muito gol. Mas nós temos um Porto Vale que não é aquela equipe que faz um monte de gol, que costuma deixar sempre um gol, né, em cada jogo, certo? Olha só, nós temos uma média de gols marcados de 1,33. Isso é baixo, tá? Para um favorito isso é baixo. Média de gols feitos do Barrel 0,74. Também é um time que não faz muitos gols, tá? E temos um índice aqui, uma média de gols sofridos baixo do Porto Vale e relativamente alto aqui do Barrel. Tem um dado aqui que eu gosto, que me chama a atenção, que é jogos que marcou o primeiro gol e perdeu, 0%. Tá? Então, sempre que o Porto Vale marcou primeiro, ele nunca tomou a virada. E o Barrel, tá? Sempre que sofreu o primeiro gol, ele venceu em 0%. Ou seja, nós temos um time que não deixa virar e um time que vira, que não vira. E um time que não vira o placar. Então isso, se o Porto Vale sair na frente, o 1-3 pode ser bem interessante para nós. Certo, turma? Então, nós temos bons dados aqui para acompanhar, tá? Buscando aqui na temporada atual, tá? Nós temos também aqui os minutos dos gols, quantidade de gols, né, que tiveram na partida. Nós podemos olhar também pro over HT, tá? Qual é o índice de acontecimento de over HT, uma ideia de fazer esse over HT. Não é um time que costuma marcar, né? Jogos analisados, foram 41 jogos analisados, somente em 58% que aconteceu, tá? Esse gol no HT por parte do Porto Vale e por parte do Barrel mais baixo ainda. Então a tendência é que não aconteça gol nesse HT. É isso que o mercado está nos dizendo por hora, tá? Over 2,5 e BTTS, tá? Também um índice bem baixo de over 2,5, certo? E índice baixo para BTTS, ok? Então, isso é o que o Luke consegue nos trazer de informação. Pô, só o Luke, então ele já diz tudo que a gente precisa? Basicamente, eu já sei que é um jogo que eu posso trabalhar esses placares citados, mas eu preciso ter um pouco de cuidado. Não vai ser tão simples esse jogo, tá? Então, eu gosto muito de usar esse site aqui, tá? Eu não estou fazendo propaganda desse site, tá? Mas eu gosto bastante de olhar para esse site, até porque aqui ele tem as escalações, tá? Que é bem importante para nós entender como que essas equipes vêm. Eu já consigo ver que o Barrel vem sem o Vessel, que é um jogador aqui que marcou 5 gols, tá? Mas vem com os outros principais jogadores, tá? E o Porto Vale vem sem o Tolage, vem no banco, tá? Que fez 8 gols e deu 6 assistências, tá? Então é um jogador bem importante que começa no banco. Eu também consigo ver que a odd abriu a 2 e baixou para 1,83, tá? E a do Barrel abriu a 3,80
e nesse momento está 4,50. Então o mercado já perdeu um pouquinho da confiança no Barrel e deu um pouquinho mais de favoritismo para o Port Vale. Tá? O que eu gosto de olhar nesse site, além da escalação? Aqui eu tenho basicamente os mesmos dados que o Luke me trouxe, mas de uma forma um pouco mais intuitiva. Então eu sei que o Barrel venceu só 3 partidas fora de casa. Port Vale tem somente 2 derrotas jogando em casa, marcou em 72% dos jogos, e aqui aquele dado que a gente olhou, em 95% dos jogos, 19 partidas fora de casa, em 18 jogos o Barrel levou pelo menos um gol. Tá? A gente tem aqui a classificação, também para entender que posição está o Port Vale, está na 4ª colocação, tá com esse jogo a menos, né? Se ele vencer, ele pode ir a 67 pontos e já ultrapassar o Wimbledon, tá? Jogando em casa também tem uma boa colocação aqui, certo? E jogando fora, a gente vê que o Barrel não é uma boa equipe, fez 14 gols e tomou 28, tá bom? Temos também aqui os períodos. Os períodos é bem importante para a gente entender, cara, qual é a ideia de gols marcados e sofridos, né? Então a gente vai perceber que o Port Vale, do 0 aos 15 minutos, tem uma probabilidade muito grande de marcar gols, tá? Já pro lado do visitante, não. Então, importante a gente ficar de olho nesse início de jogo, tá? Depois a gente tem aqui, por exemplo, olha só, dos 76 aos 90, normalmente a gente não tá no jogo, tá? Mas é um momento em que o Barrel, o Port Vale mais marca, certo? E é o momento em que o Barrel mais leva, certo? Isso às vezes pode ser importante para a definição, né, lá do jogo, certo? Análise do primeiro gol também é bem legal isso aqui, ó. Quando esse númerozinho aqui está em verde, tá? Significa que a probabilidade do primeiro gol ser do Port Vale é muito grande. Quando ele está em vermelho e amarelo ou vermelho, significa que não, o mercado não tem muita confiança de que o primeiro gol possa ser do favorito, certo? Então, para isso também é bem interessante. E eu gosto também de olhar aqui as projeções, tá? De acordo com esses jogos analisados, o mercado tem uma ideia aqui de 1-0 é a maior probabilidade, 2-0, 1-1, goleada do mandante, 0-0, 2-1, 3-0, 0-1 seria o primeiro placar contra o favorito, né, com vitória do visitante. Tá? E tem 6% de chance de acontecer. A odd justa seria 16,7. A gente já vai olhar aonde que está essa odd do 0-1. O 0-2, 1,91% de chance de acontecer. Essa odd teria que estar 52. E o 0-3, 0,41% de chance de acontecer. E a odd teria que estar 245, 244. Beleza? 1-3, onde é que está aqui também, ó? 141 tinha que estar a odd. Tá? Isso é as projeções, a probabilidade de acontecer de acordo com esse estudo que o site está fazendo. Agora nós vamos olhar para o mercado. Tá, pessoal? Já olhando então aqui para o mercado, falta 30 minutos mais ou menos para acontecer esse jogo. Vamos primeiro ver aqui a expectativa para BTTS. Ó. O mercado não espera que aconteça gol para os dois lados, somente para um lado, certo? Então o BTTS não. Over 2,5 também o mercado espera menos do que 2,5 gols, então o mercado não está esperando muitos gols, e isso que a gente viu no Look e viu no outro site também confirma isso, certo? E aqui no Correct Score nós temos o 0-1 a 11, lembra que a odd justa era para ser 16? Está a 11. Vocês viram que a odd justa do 0-2 era para ser 50 e lá se vai? Olha só, 0-2, 52. Nesse momento a odd está a 30. O 0-3 era para estar 240
ele está a 120. E o 1 a 3 era para estar 140 e está a 75. O que isso quer dizer, cara? Que a probabilidade está a nosso favor para trabalhar contra esses placares. Então, tanto pelo look quanto pelo site, a gente vê que as odds estão mais baixas do que o provável que aconteça, tá? Então essa odd do 0 a 1, ela deveria estar mais alta, certo? Porque é menos provável que aconteça. Mas ela está mais baixa, ela está nos dando valor, tanto do 0 a 1, quanto do 0 a 2, quanto do 0 a 3 e a do 1 a 3. Todos que a gente selecionou estão com valor, tá? Então, fazendo essa análise, é isso que eu vou buscar nesse jogo, tá? Eu vou olhar, entendendo que o Porto Vale esteja melhor na partida, e vou tentar trazer, vou deixar o mercado aberto para vocês, vou deixar o jogo aberto e vocês vão entender aí a movimentação dessas odds em cima disso que a gente falou. Tá bom? Vamos então? Tá entendido como se seleciona o jogo? Então, o jogo é sempre selecionado em cima da estratégia. Você tem que ter estratégia pronta e captar os jogos próprios para o seu método. Vamos ver se esse vai dar bom, né? Pode ser que dê red, mas a gente fez a pré-análise e vamos para o jogo preparado. Tá certo? Então, até o próximo vídeo.